eu sou tutora de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje a gente vai começar um tópico muito importante, que é o tópico de morfossintaxe. Morfossintaxe é geralmente um tema muito complexo e é um tema que cai pouco no Enem, mas que é muito necessário. Por que é necessário? Porque vai te ajudar não somente nas questões objetivas, como na redação. Então, quando você for responder a uma questão objetiva no Enem, vai ter muitas perguntas de morfossintaxe? Provavelmente não. O Enem tem muitas questões de interpretação, muitas questões lógicas quando a gente trata de português. Mas quando a gente vai para a redação só 200 pontos da redação são baseados na gramática. Para os outros recursos que você precisa utilizar, que são os recursos coesivos, por exemplo, que estão na quarta competência do Enem. Para a gente desmistificar isso, o que é a morfossintaxe, né? Hoje a gente vai começar pelo tópico mais fácil da morfossintaxe, começando pela morfologia, que é o substantivo. O substantivo é o ponto-chave para a gente começar a entender a morfossintaxe, entender como funciona, entender como que a gente pode escrever corretamente, formalmente falando. Para começar a morfossintaxe, a gente precisa entender que a língua, no geral, ela tem 3 esferas. Ela tem uma esfera semântica, né? Ela tem uma esfera morfológica e tem uma esfera sintática. Eu coloquei essas 3 esferas aí no slide que vocês estão visualizando. As esferas são muito importantes porque elas vão ajudar você a entender como você vai produzir uma boa redação. A esfera semântica a gente já viu um pouco, que é sobre a variação linguística, é a variação de sentido, sentido conotativo, sentido denotativo. Então a semântica ela vai trabalhar especialmente com a variação de sentido das palavras. Elas significam, em qual contexto elas significam o quê, socialmente, culturalmente, de acordo com a idade, e a gente já viu isso. Mas a morfologia e a sintaxe nós não vimos e nós vamos começar a ver agora. A gente vai começar pela morfologia, e a morfologia se trata de quê? A morfologia é o estudo das palavras. Morfo é forma, então é a forma das palavras. Como as palavras foram formadas, como elas começaram. Então, a morfologia é o estudo de classes morfológicas que indicam as palavras. Então, cada palavra, como cada palavra funciona, como que cada palavra pode ajudar você a se expressar. Qual é a classe dessas palavras? E depois da morfologia, a gente vai para a sintaxe. E o que é a sintaxe? A sintaxe é como essas palavras se relacionam. Então, a sintaxe, por ser mais complexa, ela é vista depois da morfologia. A gente vai ver primeiro a morfologia, ou seja, as palavras em si, uma por uma, analisadas individualmente. E depois a gente vai ver a sintaxe, que são as palavras juntas. Então, quando elas estão juntas, elas têm um sentido diferente. Aqui eu coloquei as 10 classes morfológicas que a gente vai ver. Algumas a gente vai se prolongar um pouco mais, outras a gente vai falar bem menos. Para quem vai fazer outras provas ou concursos militares, morfologia e sintaxe geralmente cai bastante. Aqui a gente está fazendo um direcionamento para o Enem. Então, a morfologia e a sintaxe elas vão ser vistas de maneira bem rasa. Agora, você que procura fazer um concurso militar, você que procura fazer uma outra prova, como provas para fora do estado do Rio, mas inclusive a UERJ também tem temas morfológicos, tem temas sintáticos. Então, é importante que você estude. Agora, você também quer fazer Enem, não pode deixar de estudar por quê? Por causa da redação. A gente vai ver a primeira classe morfológica, que é a classe dos substantivos. Ok, substantivo é uma classe variável de palavras. O substantivo ele varia em gênero, em número e em grau. Você sabe realmente o que significa variar em gênero, número e grau? Responde aí. Respondeu. A gente fala que varia em gênero, varia nos 2 gêneros formais da língua portuguesa, que são feminino e masculino. Hoje são os gêneros formais que a gente tem na língua portuguesa. Quando varia em número, a gente quer dizer que varia entre singular, que é único, né, um, e plural, que
que é mais de um. E quando a gente fala que varia em grau, a gente pode ter o grau normal das palavras, a gente pode ter o grau aumentativo das palavras e podemos ter o grau diminutivo das palavras. O substantivo é a mãe das classes morfológicas. Por quê? Porque o substantivo é o que dá nome às coisas. O substantivo dá nome a tudo que a gente tem. Então, se você chama a cadeira de cadeira, se você chama a mesa de mesa, se você chama o notebook de notebook, é porque alguém deu esse nome. O substantivo é uma classe que dá origem às coisas, origem ao nome das coisas. O substantivo ele dá nome a objetos, a seres, a pessoas. A gente tem, dentro da perspectiva de gênero, de masculino ou feminino, substantivos que são uniformes e substantivos que são biformes. Quando falamos de substantivos que são uniformes, são substantivos que têm apenas uma forma. Ou seja, olha aqui, cobra, estudante, agente, aranha. Cobra não tem mais de uma forma, só tem uma forma. Você não tem como falar cobro, você só fala cobra, é a cobra. Estudante, você não tem como falar estudanta ou estudanto. Então, os substantivos uniformes são aqueles que têm apenas uma forma para ambos os gêneros. E os substantivos biformes são aqueles que têm mais de uma forma. Assim como, por exemplo, professor, você pode colocar professora, né? Aluno, você pode colocar aluna. Vendedor, pode ser vendedora. Cachorro, pode ser cachorra. Ou cadela. Por quê, Helena, que você não vai falar mais sobre substantivos uniformes? Lá na escola eu aprendi que existem outras coisas dentro dos substantivos uniformes, como o substantivo comum de dois gêneros ou epiceno. Atenção, não estou falando disso aqui porque estamos fazendo um direcionamento ao Enem. Então, se você quer ver um pouco mais sobre a classificação dos substantivos, pode ver, mas não é comum que caia no Enem. É mais comum que caia em provas de concurso ou provas militares. Dentro da perspectiva de classificação de número, a gente tem o substantivo que é singular e tem o substantivo que é plural. Como eu falei, o substantivo singular é aquele que está relacionado a uma pessoa somente. E o substantivo que é plural está relacionado a mais de uma. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver falando sobre sujeito, certo? E sobre as pessoas do discurso, porque a gente precisa adequar todas as palavras à quantidade de pessoas que a gente está falando. As mesmas palavras aí, ó. Cobra, estudante, agente, aranha. Essas daqui estão tudo, ó, no singular. E aqui, todas elas estão no plural. Cobras, estudantes, agentes e aranhas. Acrescentando o S, né? Muita atenção ao plural e ao singular, porque é um problema muito grande em Enem. A gente vê problemas de concordância. Muito cuidado com a concordância. Aqui, a gente vai falar sobre grau, variação de grau. Variação de grau é muito importante. A gente usa aumentativo e diminutivo o tempo todo quando a gente está falando. Pequenininho, bonitinho, ou não, né? Mas a gente não costuma utilizar o grau aumentativo ou diminutivo em redações dissertativo-argumentativas. Contudo, para desencargo de consciência, aqui estamos. A gente tem, dentro da perspectiva de classificação de grau, o grau normal das palavras. Aqui eu coloquei a palavra homem como nosso ponto de partida, a palavra homem. E temos o aumentativo e o diminutivo dessa palavra. Dentro do aumentativo e do diminutivo, a gente pode ter tanto sintético quanto analítico. Olha o sintético, homenzarrão. O analítico, homem grande. Como que eu vou gravar o que é sintético e o que é analítico? Primeiro que você não precisa gravar nada. Vamos começar a partir desse princípio. Você precisa entender. O sintético, pensa, quando uma pessoa te fala assim, sintetiza isso que você está falando. Ou seja, ponha isso em menores palavras. Sintetizar é sempre colocar em menores palavras. Se o aumentativo é sintético, isso significa que vai ser no mínimo de palavras possíveis. E aqui a gente tem homenzarrão. No analítico é a maior quantidade de palavras, homem grande. A mesma coisa para o diminutivo. No sintético nós temos homenzinho e no analítico nós temos homem pequeno. Ok?
Além das classificações de gênero, número e grau, temos outras classificações de substantivo, que na verdade se tratam um pouco mais da forma deles e de como a gente os usa. Vamos lá, quais são as classificações? Eu reparti em 4. Quanto à particularidade, quanto ao número de radicais, quanto à materialização e quanto à derivação. Vamos ao primeiro. Dentro da lógica de particularidade, a gente tem o que a gente pode chamar de substantivo comum e o que a gente pode chamar de substantivo próprio. Sim, essa daqui sou eu, ok? Substantivo comum é um substantivo que é comum a uma espécie. Então, a gente pode ver vários tipos de pessoas. E por isso que eu coloquei aqui, ó, várias pessoas, são diversas pessoas. E existe um substantivo comum para todos nós. Pessoa, ser humano, homo sapiens, né? Substantivos comuns à nossa espécie. Então, o substantivo comum, ele designa uma espécie de algo. Você pode falar, por exemplo, cadeira. Existem vários tipos de cadeira. Você vai ter cadeira de bar, aquelas cadeiras plásticas, você vai ter cadeira de madeira, você vai ter, sei lá, cadeira da época vitoriana. O substantivo comum, ele vai designar uma espécie específica. E aí, o substantivo próprio, por sua vez, ele vai particularizar alguém que pertence a uma determinada espécie. Se a gente aqui no substantivo comum, a gente está falando de pessoa, vamos tratar o substantivo comum como pessoa, né? No substantivo próprio, vocês vão colocar o nome da pessoa, que no caso sou eu, Helena, né? Então, meu nome, Helena, é um substantivo próprio. A mesma coisa acontece com cidade, por exemplo. Então, existem vários nomes de cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Campos do Goytacazes, minha cidade, meu calor. E aqui estamos. Quanto ao número de radicais, a gente vai ter duas possibilidades também. A gente vai ter a possibilidade de ser um substantivo simples ou de ser um substantivo composto. O que é um radical, Helena? Um radical é um formador da palavra. Os radicais são os que dão origem a essas palavras. Quando a gente vai ter um substantivo composto, a gente vai unir dois radicais. Vocês, pela imagem, já devem ter tido uma ideia. Mas, olha o nosso substantivo simples aqui. Nosso substantivo simples... Calma aí, fiz uma seta horrorosa. Nosso substantivo simples aqui é sol. Sol. Mas e esse daqui? Como é que é o nome dele? Gira-sol. Então, aqui ele compõe duas palavras. Girar, né? Gira, o radical gira, e o radical sol. E ele junta esses dois radicais numa palavra só. Assim como a palavra passatempo, por exemplo. Ou a palavra guarda-chuva. Então, existem também, dentro dos substantivos compostos, maneiras de composição. Composição por justaposição, composição por aglutinação. Existem diversas classificações também, mas como eu estava falando, aqui não é o nosso ponto. O nosso ponto é vocês entenderem esse substantivo, entenderem como que esse substantivo vai se relacionar com outras palavras para que vocês possam fazer uma redação nota 1000. Então, se você, novamente, se você está fazendo uma prova de concurso, se você está fazendo uma prova direcionada, procura saber sobre gramática, não deixe de saber sobre gramática, é importante. Vamos para o próximo. O próximo é quanto à materialização. Aqui nós temos dois tipos de substantivo, substantivo concreto e substantivo abstrato. Geralmente, os professores falam assim, substantivo abstrato é aquele que não existe. Bem, não é que não exista, mas o substantivo abstrato, ele depende de outra pessoa, depende de outro ser para que ele exista. O concreto é aquele que efetivamente conseguimos enxergar, aquele que é materializado, aquele que podemos tocar. E o substantivo abstrato é aquele que não pode ser materializado, mas existe. Existe por quê? Porque um outro ser o faz existir. O exemplo aqui, ó, substantivo concreto. Casa. Casa existe, né? Podemos vê-la. E o substantivo abstrato, eu coloquei uma imagem, mas é claro que a imagem não iria me ajudar, porque não
existe materialmente falando, mas aqui eu estava tentando representar o amor. O amor é um sentimento. A gente não pode deixar de dizer que o amor existe enquanto sentimento, mas o amor depende de outro ser para que ele venha a existir. E esses são os substantivos abstratos. Escreve tudo que eu tô falando aí, não deixa de escrever, hein? Pega um caderninho, anota, e se você não escreveu, repassa tudo. Volta, pega um caderninho e anota as coisas que eu tô falando. Ah, Helena, eu tenho que gravar isso tudo? Não, você não tem que gravar, você tem que entender. Entende? E anota. E o último, quanto à derivação. Lembra que a gente estava falando dos radicais, quando estávamos falando do número de radicais? Aqui, na derivação radical vai ser assim, ó, muito importante. Eu queria pegar uma pedra mesmo, uma pedra menor, mas não deu certo. Esse substantivo aqui, o primitivo, ele dá origem aos demais substantivos. Gente, minha letra tá saindo péssima, né? Mas ok. Pedra. E esse daqui, pedreiro. Pedreiro. Vocês entenderam? A letra tá horrorosa, mas vocês entenderam. Pedreiro. Olha só. Dá pra ver que eles têm uma matriz em comum, que é o radical deles. Então, pedra tem esse radical. E o radical é justamente o formador da palavra. Assim como em pedreiro, você também tem o mesmo radical. O substantivo primitivo é aquele que gera o substantivo derivado. Todo substantivo derivado, ele vai ser derivado de algo. Ou seja, ele deriva. Muito fácil, parecendo assim, mas é exatamente isso. Então, o substantivo derivado são palavras que surgem de outras palavras. Ah, Helena, mas e quanto... Você estava falando que existe uma diferença quanto ao número de palavras, né? Como passatempo, como a palavra passatempo. A palavra passatempo é a união de dois diferentes radicais. A palavra girassol é a união de dois diferentes radicais. Agora, aqui, em pedreiro, você não está unindo outro radical diferente, você não está unindo outra palavra diferente. Aqui, você só tem a derivação, ou seja, a continuação, a nova formação daquela palavra anterior, daquele radical anterior. Por hoje é só, pessoal. A gente vai continuar com o nosso trabalho de morfologia, de sintaxe. Vamos com muita calma. Essa é uma parte que é muito complicada para muita gente. Agora tá tranquilo, mas quando chegar na parte de sintaxe, muita gente vai ficar doida, porque tem muita regra. Às vezes tem até mais esse assunto que regra. Então, vamos com calma que vai dar tudo certo. Fé!